E a temporada de furacões no Atlântico está mais amena do que em anos anteriores. O período de tempestades intensas vai de junho a dezembro. Mas é entre agosto e setembro que os furacões acabam ganhando força. Neste ano, alguns fatores estão freando a formação deles. Para entender o que está acontecendo e o que ainda pode vir, nós conversamos agora com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN e no nosso quadro CNN Terra. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Estevão. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Prazer mais uma vez estarmos dividindo aqui o estúdio na segunda-feira. Professor, como se forma um furacão e por que este é um período deles? Uma curiosidade que eu tenho. A gente sempre fala muito sobre isso neste período de tempo. Como é que a gente pode explicar para o telespectador por que existe uma intensidade maior agora? Basicamente, eles ocorrem nessa fase, da metade do ano, início do segundo semestre, principalmente por conta do aquecimento do Oceano Atlântico em função do verão no hemisfério norte. Mas este ano nós temos condições um pouquinho diferentes que estão refreando essa situação. Nós temos um gráfico que mostra para a gente qual é a tendência de ocorrência desses furacões e tempestades tropicais, considerando aí desde o início do ano, desde aqui, no caso de maio, até o final do ano. E veja que aqui, olha, em setembro, que ocorrem maior parte dos furacões, que são essa faixa mais clara, e as tempestades tropicais também, que é essa faixa um pouco mais escura. Mas, estranhamente, este ano nós tivemos apenas 2 tempestades tropicais em setembro e um furacão, quando, na verdade, em anos anteriores chegamos a ter 7 ou 10 eventos, nos anos mais recentes. Isso tem acontecido por conta da redução da umidade. Embora o oceano esteja aquecido, por conta das mudanças climáticas, mais aquecido do que o normal, não há umidade suficiente para a formação dos furacões e o padrão dos ventos, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas o padrão dos ventos tem desmontado essas estruturas iniciais dos furacões. Então isso tem feito com que essa temporada, pelo menos até agora, de setembro, ela seja muito amena em relação a esse tipo de evento, a essas tempestades. Lembrando que no ano passado nós tivemos um furacão que atravessou a Flórida, causou problemas imensos, foi o Milton, E esse ano, felizmente, nada disso está se... Vamos lá, aqui nós temos uma imagem do Milton ano passado. Ele provocou um estrago... Muito alarme também foi feito, assim, para as pessoas se prepararem. Exatamente. Para tudo, professor? E aqui, olha, fotos por satélite dele se movimentando no Caribe. E esse ano nós temos uma situação de maior tranquilidade. Que bom, né? Professor, o que nós podemos esperar para essas próximas semanas? A temporada já pode ser considerada menos intensa nesse comparativo que nós temos até as situações que nós estamos assistindo aqui? Até o momento, sim. Mas essa temporada ainda não terminou, ela vai se estendendo nos próximos meses, vai diminuindo, a tendência é que diminua, como mostrou o gráfico, mas ela pode chegar até dezembro, às vezes até janeiro. Então não dá ainda para cravar que nós vamos ter uma temporada realmente com uma redução significativa. Mas a tendência é que este ano nós tenhamos uma quantidade menor de eventos do que no ano passado. Professor, rapidamente, e a curiosidade também que tem dos nomes, Nós sempre temos nomes de pessoas, homens ou mulheres, dos furacões. Por que isso ocorre? Veja, essa é uma tradição. Antigamente os nomes eram só de mulheres e elas com razão reclamaram, porque falaram assim, por que só nome de mulheres? Sim. Então isso é alternado, você tem uma relação de nomes de homens e mulheres e à medida que as tempestades tropicais elas vão chegando, elas vão recebendo o próximo nome da lista. Quando a gente tem um evento que foi muito crítico, como o caso do Milton, esse nome sai da lista, ele não entra nos próximos anos porque fica muito caracterizado que foi um evento marcante. Mas quando são tempestades normais ou furacões menores que não chegaram a causar estragos no continente, esses nomes eles voltam a alimentar a lista nos próximos anos. Então a intenção é que seja uma distribuição igualitária entre nomes masculinos e femininos para que ninguém reclame. Tá certo. O professor Pedro Cortes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo restinho de segunda para o senhor. Para vocês também, eu agradeço.